Porque a reforma íntima é, na verdade, um instrumento fundamental e indispensável para que se cumpra o objetivo que cada um veio fazer neste plano, que é evoluir. E reforma íntima e evolução são coisas absolutamente interligadas. Certo? Se a pessoa não fizer a reforma íntima necessária, ela vai sair daqui como ela entrou. Certo? Não é esse o objetivo. O objetivo é que a pessoa evolua, que ela entre de uma forma e saia desse plano muito melhor. Mas se ela não fizer a reforma íntima necessária, naturalmente, isso não vai acontecer. Então a espiritualidade tem se preocupado muito com isso. Certo? Em esclarecer esse mecanismo, em clarear certas coisas. E é bastante interessante as comunicações da espiritualidade nesse sentido. Elas são muito mais explícitas e muito mais claras do que a maioria das coisas. Tem muitas coisas que são ditas para levar à reflexão, para levar ao pensamento. Quando se fala de reforma íntima, na verdade, a espiritualidade procura ser o mais claro possível, certo? Porque isso é uma atitude individual que vai conduzir a pessoa a determinadas situações. Então, se não podemos dar uma norma geral, porque as pessoas são naturalmente diferentes, certo? Em linhas gerais, ele estabelece alguns tipos de conduta para que seja possível realmente essa reforma transformadora. A princípio, a reforma íntima tem dois inimigos mortais. É o orgulho e o egoísmo. Poderíamos, os outros maus pensamentos e maus procedimentos são, como diria assim, consequência desses comportamentos, desses maus sentimentos, de procedimentos que vão te conduzir a caminhos cada vez mais difíceis. Você jamais conseguirá ter qualquer transformação interior se você não tiver momentos de extrema humildade. Porque você só vai vencer o orgulho e o egoísmo se você tiver na humildade o seu companheiro que você vai. E observamos sempre que esse comportamento e essa transformação é uma coisa que vai te acompanhar para sempre. Por mais elevado que seja o seu plano, você sempre vai ter que se transformar. Não apenas nesse plano material, com essa vivência muito pequena, por isso ela se repete tantas vezes, mas sobretudo no mundo espiritual, onde as coisas acontecem de uma forma muito mais tranquila e muito mais calma. Quando o sujeito desencarna, ele leva consigo um monte de defeitos comportamentais que ele tem neste plano. Ele não se livra. Para ele ter alguma evolução já no outro plano, ele já precisa se transformar, ele já precisa se reformar.
Não, ele não vai dar um passo adiante. Por quê? Tem aqueles que optam por reencarnar e tem aqueles que optam por fazer outras coisas. Tá? Não, eu vou fazer uma outra atividade e tal, e não quero voltar para aquele plano material. Naturalmente, que esse trabalho é o que não falta. Agora, a cada degrau que você vai evoluir, a cada passo que você vai dar, você está no primeiro plano, se você for para o segundo, se for para o terceiro, você tem que se transformar. Porque implicitamente, no primeiro plano você tem alguns comportamentos que não vão te permitir dar um passo para o segundo plano, se você não se transformar. Então, esse instrumento, ele vai te perseguir eternamente, certo? Não é só aqui nesse plano. Claro, nós vamos nos reportar mais desse plano, a essa vivência que todos têm, porque no momento é isso que interessa. Tá? O outro plano vamos deixar para mais adiante. Apenas esclarecer que a reforma íntima é um processo contínuo, certo? Não é só nessa vivência. Ele vai se reproduzindo ao longo do tempo, de acordo com a evolução de cada um. Mas, como havia falado antes, os dois inimigos mortais da reforma íntima é o orgulho e o egoísmo. O orgulho, ele tem um detalhe interessante. A pessoa orgulhosa é aquela que acha que jamais erra. E começa a procurar culpados para os seus desatinos. Certo? O orgulhoso, ele é, acima de tudo, um acusador. Ele vai procurar culpados sempre para tudo de ruim que lhe acontece. Porque o orgulhoso tem aquele negócio. Quando acontece uma coisa ruim, ele vai procurar o culpado. E quando acontece uma coisa boa, ele se enche de glória. Ele se acha o máximo, inteligente, esperto, perspicaz e tal. Então, ele tem as glórias e os problemas são os outros. É óbvio que esse comportamento é de uma pequenez absurda. Mas, infelizmente, esse plano está cheio de gente muito orgulhosa. E o que se vê, na maioria das vezes, são trajetórias bastante complicadas. Normalmente, sem laços afetivos muito fortes. Porque o orgulho, para ser separável do egoísmo, certo? Ele não gosta de pedir nada. Então, ó, os laços afetivos que ele vai construindo ao longo da caminhada são normalmente por interesse e por afinidade material, certo? Se ele é um sujeito que tem posses, ele vai só se relacionar com pessoas que têm posses e tal, e ele segue a caminhada dele achando que aquilo é perfeitamente correto. E aí, nos deparamos com situações bastante curiosas. Porque nessa trajetória, ele vai se deparar com um sentimento muito pior,
normalmente, ao fim da sua caminhada, que é a solidão. E aí ele se dá conta que toda a trajetória dele deveria ter sido diferente, mas aí é tarde. Aí é muito tarde. Para construir os laços afetivos que ele deveria ter construído ao longo da caminhada, já não vai dar mais tempo, infelizmente. Então, jeito orgulhoso, egoísta, a conta já começa a ser apresentada mesmo antes do desencarne. Para que isso sirva de exemplo para outras pessoas. Para que outras pessoas se deem conta que não basta correr atrás dos bens materiais, mas que os laços afetivos, que o amor, que a caridade, que a fraternidade são coisas indispensáveis para a evolução de cada um. E não adianta ao final da caminhada tentar recuperar isso, porque isso é construído passo a passo. E normalmente, podem observar, pessoas com esse perfil já começam a pagar a conta aqui mesmo. Antes do desencarne, eles vão passar por um período, às vezes, longo, com alguma coisa que vai fazer ele voltar-se para dentro de si mesmo. E aí a reforma íntima pode ser tardia. E normalmente é tardia. Já não há mais tempo para construir as relações que deveriam ter sido construídas ao longo da caminhada. Esse raciocínio pequeno, menor, que existe entre os encarnados, da valorização extrema de bens materiais, porque o homem hoje só se move para construir bens e conseguir mais, não sei o que e tal. E ele vai deixando pelo caminho muitas pessoas que ele humilhou, que ele pisou em cima, que ele desmoralizou, que ele denegriu, que ele ofendeu, sem se importar com aquelas pessoas que mais humildes que de alguma forma cruzaram o seu caminho. Com absoluta falta de senso crítico, naturalmente, uma pessoa que se basta por si mesma. E a espiritualidade tem se debatido muito a respeito disso. Como fazer as pessoas despertar para a reforma íntima? O que leva o ser humano a despertar para a reforma íntima? Normalmente, infelizmente, é algum problema, uma doença, ou uma situação que leve a perdas, a depressões, esse tipo de coisa, que vai, passado aquele momento, vai fazer a pessoa voltar-se para dentro de si mesma. E ver que aquela caminhada que ela estava fazendo não ia levar a lugar nenhum. Então aquela expressão, a pessoa aprende pela dor, pelo amor, 99,999% é sempre pela dor. Infelizmente, poucas, raras e honrosas exceções se dão conta, observando o que acontece ao seu redor, que realmente ela poderia fazer mais, de que ela poderia fazer diferente do que ela está fazendo, e que ela poderia somar para a construção
de uma harmonia maior. E, por alguma causa, ela vai tomar essas atitudes e começa, enfim, a reforma tão necessária. Mas são muito poucas as pessoas que fazem isso, decorrentes de uma atitude absolutamente espontânea. Normalmente a pessoa tem um problema com uma certa gravidade, certo? Busca normalmente na religiosidade a solução para esse problema, porque a pessoa lembra muito de Deus quando ela está no desespero. Quando ela está festejando, normalmente ela não lembra. Isso é uma prova de São Natal. As pessoas bebem, comem, festejam, dão presente e não lembram do aniversariante. Raras são as pessoas que interrompem a festa para fazer uma oração e agradecer a presença do Filho de Deus. Certo? Então, normalmente, quando a pessoa está bem e feliz, Deus é um fator secundário. Quando a coisa aperta, doenças, tragédias e tal, daí a primeira coisa é, meu Deus e tal, aí começa a pedir, desesperadamente. Certo? São esses procedimentos que levam muitas vezes a pessoa a um centro espírita e a outras religiões em busca da solução para os seus problemas. Não veio aqui para se reformar, certo? Não. Ela veio aqui para resolver o seu problema. Poderá ou não despertar. Nem mesmo um grande problema que seja solucionado dentro do grande espírito poderá levá-la à transformação. Porque é muito comum, a gente observa, o sujeito vem aqui mal, aí passa 2, 3 semanas, ele está bem, sorridente, nunca mais você vai ver o cara. Certo? E as coisas vão embora. Já resolveu o meu problema. Quando ele tiver outro problema, ele vai voltar. Certo? Sem reforma nenhuma. Certo? Ele estava preocupado em resolver o problema dele. Vira as costas e... muito obrigado. Então, são essas situações que normalmente ocorrem, né, que dificultam a reforma íntima tão necessária. A pessoa não começa a se perguntar por que razão ela foi levada àquela situação, por que motivo ela foi levada àquele lugar, o que eu estou fazendo na minha existência. Normalmente é procurar, minha vida deu errado porque fulano e tal. Casamento vai mal. Aquela mulher é uma tormenta, aquele marido é uma tragédia e tal. Certo? Bota a culpa no outro e chegamos ao lugar nenhum. Ninguém é capaz de fazer uma autocrítica. E aí entra o fator humildade. Para a pessoa fazer uma autocrítica, ela tem que ser humilde. Porque a autocrítica tem que ser verdadeira. Não vamos nos enganar. Certo? Não bastam palavras. É como eu sempre digo aqui, a vida não é feita de palavras, a vida é feita de atos. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Vai dar errado igual. Você pensa que está enganando a quem? A você mesmo? Não, não tem nenhum resultado prático. O importante é que quando a pessoa tiver esse tipo de raciocínio, se questionar sobre a sua trajetória, se questionar por que as coisas não dão certo, ela tem a humildade suficiente de reconhecer que uma parcela de culpa é dela. Normalmente a maior parcela. Porque em todas as situações, se o ser humano não se permitir certas coisas, aquelas coisas não vão acontecer. É aquela história. Eu sofri 30 anos com meu marido que bebia. Mas por quê? Porque você se permitiu viver com uma pessoa que bebia. Então a culpa é sua, não é da pessoa que bebe. Porque se você se permitiu, certo? A parcela de aquela situação só aconteceu porque você foi conivente.
Essa é a grande verdade. Normalmente as pessoas não têm esse raciocínio. Bota culpa no marido que bebeu. Certo? Não. Raciocínio simplista, mais cômodo, né? Ela pensa que está isenta de alguma culpa, e fala, não é assim que funciona. Certo? Não é assim que funciona. A reforma íntima requer coisas genuínas, verdadeiras, profundas. E é como eu sempre digo, e vocês são um exemplo disso, não basta vir trabalhar no centro espírita. Se você vier aqui só para... eu tenho que trabalhar, então eu vou lá. Não faça isso. Se você não trabalhar com amor, com dedicação, com fervor, não vai adiantar nada. Eu sempre bato nessa tecla porque o fato de trabalhar num centro espírita, evidentemente, não isenta ninguém. Estou cansado de repetir isso aqui. E isso é mais um exemplo. Porque não adianta você tomar atitude. Não, eu vou ajudar meus irmãos. Vamos lá. Se você não fizer isso com amor, se você ajudar ou não ajudar, não vai fazer a menor diferença. Certo? Até porque o seu desempenho vai ser muito ruim. Então nós estamos cercados de exemplos todos os dias que a reforma íntima tem que acontecer. Nós temos que nos livrar do orgulho e do egoísmo, do eu. A pessoa só pensar em si mesmo, agir em prol de si mesmo, não importa quantas pessoas estejam. Isso é muito importante, trabalhar em equipe. Certo? Aqui vocês trabalham em equipe. Ninguém tem mais importância que ninguém. Somos uma equipe. Certo? Se todos não comungarem do mesmo pensamento positivo, daquele amor, daquela vontade de fazer o bem, vamos ter problemas. Se um dentro da corrente vai atrapalhar, imediatamente os outros percebem. Se aquela pessoa está fazendo de conta, normalmente os outros componentes da equipe vão perceber. Certo? Então, temos que ser verdadeiros daquilo que fizemos. Vamos ajudar os nossos irmãos, vamos ajudar com amor. Porque essa atitude absolutamente positiva de ajudar as pessoas, de despender o seu tempo, a sua energia, não vai significar nada se ela não for verdadeira. Certo? Então, a reforma íntima requer atitudes verdadeiras. Não palavras. Atitudes verdadeiras que possam fazer a verdadeira transformação interior tão necessária. Certo? Mas como falei anteriormente, o plano espiritual dá a cada um das pessoas que vai encarnar muitos instrumentos, muitas condições para que a pessoa realmente faça uma caminhada correta, uma caminhada de luz, uma caminhada de amor, de caridade. Para contrapor, naturalmente, a uma existência anterior que pode não ter sido muito iluminada. É comum observarmos, principalmente no trabalho espiritual,
longo do tempo, absolutamente fixados no mesmo erro. E quando eles se manifestam, a primeira coisa que ele faz é acusar a pessoa que está sentada ali de ser atendida. Mesmo depois de desencarnado, ele está achando os culpados. Então vem de encontro àquilo que eu falei antes. Que isso é uma coisa que vai perseguir. Apenas esse exemplo prático para que vocês lembrem-se muito nos atendimentos. Não, é comum acontecer isso. Aliás, quando se manifesta um obsessor, persegue aquela pessoa, não devemos, sob hipótese nenhuma. Eu quero entrar, meu irmão, seja bem-vindo. Quando o obsessor vem e se manifesta perseguindo aquela pessoa, nós não temos nenhum direito de julgar o obsessor. Porque o obsessor de hoje foi a vítima de ontem. Certo? Temos que ter muito cuidado com isso. Muitas vezes ele está naquela situação, naturalmente, movido por ódio, por raiva e tal, porque foi vítima de alguma atitude daquele que está sentado ali. Vejam como é difícil julgar as coisas. Por isso que o julgar é uma coisa que julgar os outros, as situações, fica fora dos bons comportamentos. Não devemos julgar ninguém sob hipótese nenhuma. Porque você não conhece a história daquele cara, você não conhece a história daquela pessoa, como é que você vai julgar ele? Certo? E é muito comum a pessoa, fulano é isso e tal, e começa a... Parece um tribunal da Inquisição julgando todo mundo. Isso, naturalmente, é uma característica das pessoas orgulhosas, que estão acima da média, se acham no direito de julgar os outros. Isso é uma característica do orgulhoso. Agora, vocês que têm todo esclarecimento, têm que começar a pensar e a raciocinar de forma diferente. E a grande transformação, como eu sempre tenho dito, não estão em grandes feitos que vai transformar a humanidade. São pequenas coisas do dia a dia. A mudança de pequenos comportamentos. Que vão fazer a grande transformação no interior de cada um. Quer ver um exemplo? Pessoas mal-humoradas. Pessoa mal-humorada, ela é uma tragédia. Ela acorda de mau humor, passa pelo vizinho, o vizinho diz bom dia, ela pergunta por quê. É tudo absolutamente de mal para o mundo, certo? Ele já vai ali, ele já pega o olho de mau humor, ele está sempre, certo? Aquela energia baixa, ruim, que vai ao longo do dia, certo? Ele volta para casa de mau humor, normalmente tem relações difíceis, de trabalho, de convívio, com os amigos, com os parentes. Ele é uma pessoa que normalmente quando ele chega o pessoal já... E é uma coisa absolutamente fácil de resolver. Certo? Se alguém aqui tem o péssimo hábito de acordar de mau humor, começa a repensar. Porque uma coisa impressionante, tem pessoas que dizem assim, não, eu sou melhor depois das 11, ela perdeu meio dia. Ela ficou meio dia de mau humor por nada. Certo? Agregando energia ruim à sua volta e tal, porque ela não quer mudar.
Ela é uma intransigente, certo? Acorda de manhã, coloca uma música, canta, certo? Dá bom dia para as pessoas. Mude a sua atitude. Não. Quer dizer, então o dia a dia, muitas vezes, torna absolutamente difícil a reforma íntima. Não é que uma pessoa dessas vai se reformar. Ela só vai se reformar quando alguma coisa de muito ruim lhe acontecer e ela sentir a solidariedade das pessoas. E ela vai receber aquilo que ela jamais seria capaz de dar. Ela vai receber carinho, solidariedade, apoio, certo? E aí ela começa a se questionar. Depois de tudo isso ela não se questionar, também estamos perdidos. Vai sair como entrou. Então são essas pequenas atitudes do dia a dia. Não custa nada dar um bom dia para a pessoa. Quer dizer, nós estamos cheios de exemplos, infelizmente, não muito bons, no convívio com as pessoas. Muitas vezes levamos discussões, abrimos discussões, ou fomentamos discussões que não vão levar absolutamente nada. A discussão estéril. Às vezes a pessoa começa a discutir sobre política, não vai dar certo. Começa a discutir sobre religião, não vai dar certo. Porque elas não trocam informações, elas querem convencer a outra pessoa que a doutrina ou a religião dela é melhor que a do outro. Tá? Não está ali trocando informações. Não, lá nós fizemos isso, agimos assim e tal, não sei o quê. Ah, lá o nosso pastor faz isso, o padre faz isso. Não dá uma informação. Não, porque o pastor só quer dinheiro, porque o centro espírita é uma fraude, que não sei o quê. Daí começa toda uma briga que não vai levar a lugar nenhum. É um evidente desrespeito à individualidade do outro, à opinião do outro. Certo? Temos que respeitar os nossos irmãos com as convicções dele. Uma pessoa, às vezes, faz toda uma trajetória, chega lá aos 70 anos, ele firmou aquela convicção, ninguém vai mudá-la. A única pessoa que pode mudar é ela mesma. Mas a opinião de outro dificilmente vai ter alguma influência nela, porque ela passou 70 anos pensando daquela forma. Agora chega qualquer um lá, dá um palpite, não, a senhora tem que pensar assim, não, tem que pensar assim, não. Porque aquele pensamento dela, certo ou errado, construtivo ou não, é fruto de toda uma vivência. Nós temos que respeitar. Aquela é a vivência dela, aquela é a situação dela. Quem somos nós para dizer que ela está errada? Certo? Então são esses pequenos fatos do dia a dia que podem nos levar à reforma íntima. Pequenas mudanças de procedimentos que vão nos conduzir a uma caminhada muito melhor. Por isso a espiritualidade tem tanta preocupação. Porque, na verdade, o objetivo de estar neste plano é a evolução. Porque você teve uma caminhada tortuosa. Se você teve uma caminhada tortuosa, vai evoluir, você precisa se transformar. Se você permanecer da mesma maneira, você vai ter a mesma caminhada tortuosa que teve antes. A sua passagem por aqui não valeu nada. Esse é grande. Isso que todo mundo tem que pensar. Que a grande... como é que eu vou dizer assim? A grande inspiração do ser humano deve ser a transformação. Porque se ela veio para cá, porque ela não teve problema nenhum, ela não estava aqui.
primeira conclusão. Se ela veio, ela teve problema. Se ela vai manter o mesmo comportamento, ela vai ter os mesmos problemas. Talvez de uma outra forma, que são outros tempos e tal, mas ela vai ter uma caminhada um tanto quanto nebulosa também. E a espiritualidade, preocupada com isso, começa a mandar mensagens e instruções e tal. Por quê? Essa transformação, ela não vai acontecer de um dia para o outro. Ela é um processo. Certo? É um processo de transformação. Você não vai sair daqui hoje e virar outra pessoa amanhã. Absolutamente. Mas você pode começar a mudar certas coisas. Certo? Ele é um processo contínuo. Porque até o desencarne, mesmo depois dele, a transformação continua. Então, quanto antes ela começar, melhor. Uma pessoa que começa a se transformar muito jovem, ela vai ter toda uma caminhada para fazer essas transformações. Quanto mais adiante. Infelizmente, aquilo que eu falei antes, muitas vezes a transformação e a conscientização de que a caminhada deveria ter sido diferente é muito tarde. E normalmente isso leva a pessoa a um certo desespero. E são cenas, às vezes, absolutamente tristes. Porque quando uma pessoa desencarna, fica naquele parente que ficou a sensação de que poderia ter sido tudo diferente. Certo? Eu poderia ter dito a ele que eu amava ele. Às vezes um pai passa uma existência toda e não diz para o filho: meu filho, eu te amo. Naturalmente ele não diz e ele não ouve. É uma coisa triste. E quando um desencarna, o outro fica com a sensação de que deveria ter se aberto mais, deveria ter sido mais intenso, deveria ter sido sincero com ele mesmo. E muitas vezes ele deve ter tido a vontade de dizer para o filho: meu filho, eu te amo, e não disse. Por preconceito, muitas vezes, por formação. São coisas, são pequenas atitudes. Porque se você tem um sentimento ruim, procure não externá-lo. Certo? Agora, se você tiver um sentimento bom, espalhe ele. Certo? Com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas que você trabalha, que você tem afinidade. Demonstre que você gosta dela. Não se recolha. Para depois não ter a triste sensação de que tudo poderia ter sido diferente. E é muito comum escutar isso na beira de um caixão. Aí as pessoas se desesperam. Você não está desesperada muitas vezes porque aquela pessoa desencarnou. E muitas vezes a pessoa vai desencarnar fruto de uma doença muito grave e tal, a pessoa iria desencarnar, não tem problema. Ela se desespera porque ela poderia ter feito aquela convivência diferente. E não fez. E agora vai ter que esperar muito tempo, talvez, para recuperar tudo aquilo que poderia ser dito e tudo aquilo que poderia ter sido vivido, especialmente. Então, se você tem bons sentimentos, espalhe isso. É como eu sempre digo, a reforma íntima
Ela é como uma onda. Se você tem bons sentimentos, você vai espalhar. E vai transmitir, e vai receber. Que é o mais importante. Você vai transmitir coisas boas, você vai receber coisas boas. Lei de ação e lei de reação. Na mesma intensidade, naturalmente. Então, vamos administrar os maus sentimentos. Temos que administrar os maus sentimentos, resolvê-los da melhor forma, certo? Reformulá-los interiormente, mas os bons sentimentos vamos espalhá-los ao ar. No nosso convívio, é aquilo que eu falei da pessoa mal-humorada. Imagina, só por exemplo, o marido chega do trabalho no mau humor terrível. Já cria aquele clima ótimo, a família e tal, a esposa, os filhos, já fica todo mundo, ó, chegou esse cara, sempre de mau humor. Eu imagino o contrário. Imagine se ele chega com alegria, dá um beijo em cada um, estava com saudade de vocês, porque eu amo vocês. Qual seria o clima? Essas são coisas, sabe? Muitas vezes a pessoa tem vontade de fazer aquilo, mas não faz. Não quer se abrir, não quer se mostrar. Quer se mostrar de uma forma diferente do que ela efetivamente é. E a vida vai passando, e ela vai se endurecendo. E depois, quando ela fizer a passagem, vai ter uma dúzia em volta se lamentando e pensando que poderia ter sido diferente. São pequenas coisas que vão fazer a grande transformação. Não adianta você saber e não fazer. Todos já trazem uma bagagem de vivências anteriores. De alguma forma, isso vai influenciá-los em um determinado momento. Para o bem ou para o mal. Certo? Vocês têm que ter a capacidade de discernir cada um desses momentos. Isso vai fazer uma grande diferença. Certo? Porque a pessoa não é essa vivência. Como você observa aquele menino que é muito bom em matemática, ele é muito bom porque ele já tem guardado no consciente dele um desempenho brilhante que ele teve numa encarnação anterior. A pessoa que vem ali tem facilidade de tocar qualquer instrumento e tal. Ela não adquiriu aquela facilidade hoje. Aquilo já vem de uma vivência anterior. Muitas coisas boas vêm e muitas coisas ruins também. Por quê? Porque as coisas ruins são exatamente para você se reformar. Certo? Tem que vir exatamente com isso. Porque senão não há reforma. Se vem só as coisas boas que a pessoa tem, não tinha motivo nenhum para estar aqui. Naturalmente que vem as provas e vem as situações para a pessoa evoluir. Para se reformar e, em consequência dessa reforma, evoluir. É assim que funciona. Não adianta achar que tudo vai ser as mil maravilhas, que não é assim que funciona. Outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês, trabalhadores, de vez em quando, de preferência uma vez por dia, reservem 15 minutos de solidão e voltem-se para dentro de si mesmo. Como é que está sendo o meu dia? O que eu fiz hoje que eu poderia melhorar? Eu falei alguma coisa que possa ter magoado alguém? Pegue 15 minutos. Todo mundo tem 15 minutos.
profunda concentração e de análise de autocrítica. Porque eu acredito sempre na prática. Certo? Porque o plano espiritual pode mandar tudo que é mensagem. Se a pessoa não quiser, não tem reforma nenhuma. Certo? E é o que eu sempre digo. O que leva à transformação é a prática. Certo? E nós temos visto aqui, vocês são exemplos disso. Em qualquer atividade. O que vai determinar se você é bom ou ruim é a prática. Se você vai evoluir ou não, é a prática. Certo? E 15 minutos por dia não vai fazer diferença na vida de ninguém. Certo? Normalmente você tem muito mais tempo ocioso que 15 minutos. Mas façam isso, treinamento. Tudo é treinamento, vocês são prova disso. Certo? Devem se tratar, começar a trabalhar. Nós temos esse outro método, então, de botar a pessoa no trabalho, porque isso é uma coisa que eu defendo, e o coordenador também. Certo? Vamos para a prática, vamos trabalhar, vamos sentir as energias. E como é que vocês evoluíram? Na prática, trabalhando. Como é que vocês vão se transformar? Na prática. Voltando-se para dentro de si mesmo, pelo menos 15 minutos por dia. Certo? O resto é conversa. Evidentemente que o plano espiritual dá lindas mensagens e tal, não sei o quê, que isso não vai acontecer de uma hora para outra, que o consciente, subconsciente, inconsciente, não adianta nada, conversa fiada. Isso é uma coisa que eu brinco muito. A pessoa tem que ir para a prática. Como é que ela vai praticar? Certo? Tomado pela humildade, 15 minutos, ela para pensar. Eu poderia ter feito diferente. Eu magoei alguém. Eu fui indelicado. Eu fui mal educado. Não. Realmente eu magoei. Amanhã eu vou pedir desculpas. Isso é uma atitude transformadora. Certo? O resto é conversa. Não adianta você chegar à conclusão que eu chegar à conclusão que te ofendi, certo? E ficar com isso mesmo. Não, eu tenho que ter a humildade de dizer, meu irmão, desculpe, eu agi mal contigo. Eu não tive a intenção de te magoar. Certo? Isso é prática. Teses e teses e teses não vão levar ninguém à transformação. É uma coisa que eu tenho me batido muito sobre isso. Certo? E você só consegue transformar pela prática. Temos vários exemplos. Os médicos, o psicólogo, lembra que eu te falei? Começa a psicografar lá as coisas que não tem nada muito a ver. Até que ele começa a psicografar realmente. Porque é pela prática. Certo? Se ele não tivesse essa firmeza, essa determinação de toda semana vir aqui se concentrar, receber os mentores deles, escrever, não ia acontecer nada. Ele ia ser um psicólogo medíocre a vida inteira. Ele não ia evoluir. Ao contrário, a dedicação, o amor com que vai fazer aquilo, apresenta a evolução a passos largos. Certo? Absolutamente acelerado. É isso que acontece na prática. Serve para o passista, certo? Para todo mundo que trabalha, qualquer profissão é assim. Certo? Então, a grande mensagem hoje, a reforma íntima, é acima de tudo atitude. Não são palavras, certo? São atitudes construtivas que vão te levar à transformação. Humildade. Quando você fizer a sua autocrítica, tem que ser, peça luz ao teu mentor para que te dê humildade e você faça análise do seu dia. Então, não há uma transformação de uma hora para outra, mas se todo dia você for mudando alguma coisa do seu comportamento, certo? Vocês podem ver no dia a dia, as pessoas positivas, as pessoas alegres, as pessoas que transmitem, são as pessoas que todo mundo gosta de estar. Ninguém gosta do mal-humorado, pessoa que está reclamando, está sempre de mal com a vida. Ninguém gosta. Certo?
pessoa que está sempre em alto astral, mesmo quando acontece uma coisa ruim e tal, ele, certo, tem a grandeza de superar aquilo, tranquilidade e tal. Esse é o tipo da pessoa que você vai te transmitir uma boa energia. Normalmente é uma pessoa que sabe escutar. Quando você está com um problema, você não precisa de alguém para falar para você, você precisa de alguém para escutar você. Certo? São esses comportamentos, muitas vezes, você tem que ter a atitude de escutar as pessoas. Certo? Escutar é muito mais importante que falar. Por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Não é por acaso, é uma lógica. É muito importante você escutar. Certo? Que é uma atitude absolutamente transformadora e de grandeza. E muitas vezes você está ali para escutar. Você sabe que a pessoa vai te trazer um problema, ela está num mau momento e tal. Mas você tem que se energizar, se preparar e escutar. Certo? Você não vai fugir do seu amigo quando ele está com problema, porque amigo é você. Certo? E não vai escutar de mau humor, né? Olha, não é esse jeito de reclamar. Não, quando você está com problema, ele é seu amigo. Ele conta com você para você escutar. Se você não fizer isso, então, você está sendo egoísta. Aquilo que voltamos ao início, o orgulho e o egoísmo. Não, você não quer escutar porque você não quer saber de problemas. Certo? Você é um sujeito absolutamente egoísta. Quer saber? Quando você tem um problema, naturalmente você gosta que alguém lhe ouça. Certo? Então, essas coisas de ação e reação na mesma intensidade é muito importante se estabelecer, certo? Essas relações positivas. E praticar. Vou bater nessa tecla. Assim, o que vocês veem na prática, que vocês vivenciam isso, certo? Que vai torná-los, naturalmente, pessoas diferenciadas, certo? Um outro comportamento. Porque o espiritismo, de alguma forma, ele tem que melhorar a tua passagem por aqui. Tá? Lhe dá todas as ferramentas e tal para que você melhore. E você tem que usar essas ferramentas para efetivamente romper certas situações. Senão vai ficar a eternidade, tá? Fechando-se em si mesmo, sendo uma pessoa absolutamente egoísta e orgulhosa. Não vai levá-la a lugar nenhum. Então essas mudanças de atitude vai mudar a vida de vocês. Atitudes positivas, boas energias que vocês vão transmitir, vai mudar a vida de vocês. Por quê? Eles vão atrair boas energias. Certo? É como eu falei, são a onda elétrica. Ela vai e volta na mesma intensidade. Então não adianta achar que vai acordar de mau humor, brigar com todo mundo e tal, e vai ficar numa boa. Não vai. Certo? Vocês precisam esse momento só de vocês, essa introspecção que vai levar, essa conexão com Deus, na verdade. Certo? Você ficar ali 15 minutos, elevar o pensamento a Deus Pai, que te ilumine naquele momento, um momento só teu, um momento introspectivo, que te ilumine para que você humildemente faça uma autocrítica correta, e no final daqueles 15 minutos você vai sentir um alívio. Tá? Como eu sempre digo, essa prática ela é como um passe. A pessoa normalmente toma um passe e se alivia. Certo? A pessoa sempre tem a sensação de alívio. Certo? Por quê? Porque as más energias foram extraídas dela. É como você fazer essa introspecção, você vai tirar tudo que não é bom, tudo que não foi bom naquele dia para você.
Tudo que não foi bom vai sair. E ao final daqueles míseros 15 minutos, você vai sentir outra pessoa. Certo? É prática. Esse hábito, essa conversa já vai ter valido a pena. E vocês vão experimentar uma coisa interessante. Nessa meditação, certo? Que ela é uma meditação diferente da meditação usual. Porque nós estamos falando de pessoas com mediunidade aguçada, certo? Nós não estamos falando de pessoas comuns, certo? Você vai ter a capacidade de ver muitas coisas que você nem imagina. Vocês experimentem a prática e depois vocês me digam o que é que vocês viram, certo? Ouviram, ou sentiram, certo? Depende da faculdade de cada um, mas vocês vão ir a lugares muito interessantes, nessa introspecção, diferentemente das pessoas que meditam, né, para conseguir equilíbrio e tal, são pessoas normais e tal. O médium, ele tem uma conexão muito mais rápida, praticamente imediata. Então fica muito mais fácil para ele, por isso que eu falo em 15 minutos. Ele tem essa conexão muito mais rápida que as outras pessoas, naturalmente. Fica muito mais fácil para ele fazer, porque não despende muito tempo. Ele pode ser em qualquer lugar, desde que ele consiga, né, concentrar-se e tal, e desligar-se. Então, a mensagem da nossa conversa hoje é exatamente isso. Vamos fazer essa reforma íntima através da prática. Certo? Vamos abrir a perguntas agora, como havia prometido da última vez. Quem quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida, por favor. Vocês perguntem, senão eu vou falar de novo. Professor? Uma das coisas que o senhor diz na prática, nós vivenciamos na prática. Eu acho que essa pergunta é pertinente porque contempla, talvez, não digo na totalidade, mas na grande maioria, as dificuldades que a gente enfrenta nesse aspecto da reforma, baseado no orgulho e no egoísmo, que o senhor falou, são as nossas relações afetivas mal resolvidas. E hoje em dia é bastante comum. E que se a pessoa não tem o preparo adequado, nos causa uma grande confusão. Então a pergunta é no sentido, isso está dentro de um gênero de prova? Não, com certeza. Você não está com aquela pessoa por acaso. Aquilo ali vai fazer parte do teu crescimento. Certo? Aquilo ali vai ter atitudes que você detesta, certo? Vai ter comportamentos que te incomodam, coisas que te irritam e tal. Ela vem exatamente para você trabalhar esse tipo de coisa. Certo? Então os casais que têm esse tipo de coisa, normalmente, primeiro aquela pessoa não vai ficar do seu lado por acidente de percurso. Ela veio exatamente para isso. E você vai ser provado. Certo? Então você precisa testar primeiro, paciência. Preciso testar a minha calma. Certo? Eu tenho que ter a percepção de que essa é a visão dela, humildade. São várias coisas que aquela pessoa está do teu lado para te mostrar. Tá? Então, esses mecanismos são bastante interessantes, porque essa oportunidade
viver neste plano, cada um está nesse lugar em função do seu karma, certo? Ninguém caiu lá naquele lugar por acaso. Eu morava lá não sei onde, veio parar aqui nesse centro espírita. É uma casa. De alguma forma, essa pessoa deveria vir aqui. Então, além de tudo, né, essa recuperação, eu diria, de certos fatores do karma. Se você conseguir administrar isso ao longo da caminhada, certo? Não, tranquilamente, estou conseguindo conviver com isso e tal. A outra pessoa também vai melhorar. Se você não reagir, aquilo que eu sempre falo, certo? Muitas vezes calar-se é uma atitude mais produtiva, muito mais inteligente, certo? Mas se você fizer essa caminhada e chegar lá no final e você continua irritado, sem calma, não sei o quê, na próxima, a outra pessoa que vier do seu lado vai ter os mesmos problemas. Certo? Por quê? Porque não teve a reforma íntima. A pessoa veio, entrou do jeito, saiu daquele jeito, então a próxima companheira vai ser assim mesmo. Certo? Então, é assim que funciona. Por isso eu perguntei, porque são mecanismos que ajudam-nos na reforma. Com certeza. Com certeza. Mecanismos que nós podemos ir lapidando um pouquinho, Isso, aos trabalhando poucos. e não fugindo. Não pode. Porque é o seguinte, muitas pessoas acham que vão resolver um problema mudando de cidade. Certo? A pessoa acha que não, esse país é um horror, a minha vida aqui está realmente uma tragédia, então eu vou me mudar para Nova Zelândia, que eles gostam de ir para Nova Zelândia. Os problemas continuam os mesmos. Certo? O problema não está no ambiente, no lugar, o problema está na cabeça da pessoa. É óbvio. Certo? Não pode ir para o fim do mundo, não tem problema nenhum, o problema vai junto. Aquele problema de relação com a mãe, com a irmã, com o pai, não sei o quê, vai junto. Certo? E tende a piorar. Certo? Porque não, só vai resolver os problemas fugindo deles. Vai resolver os problemas enfrentando. Pode falar. Eu sou de uma família, muitos caminham na caminhada espírita, nós todos são evangélicos. Eu vejo que eu sou evangélico. E agora eu estou querendo aprender a lidar com isso. Passei por momentos de dois desencarnes na família, uma pegada, grande experiência que Deus ia ajudar, que Deus ia salvar. E é o momento dele, né? Estava aqui, ele desencarnar. E no outra casa que eu trabalhei, me disseram para mim que eu deixasse assim, né? Porque era escolher de dois. Escolheram passar por aquele momento. Aí eu lhe pergunto, eu tentei da minha maneira, não sei se fizeram errado, eu tentei tudo da maneira que eu pude. Né? Tentei entrar em contato com o mentor, entre eles, para que pudéssemos ter uma conversa para a situação amenizar no final. E não foi aquele desespero como eu esperava que fosse, graças a Deus, não, o impacto foi menor. Eu lhe pergunto, aonde eu poderia ter feito nesse momento, poderia ter melhorar mais a situação? O que acontece é, isso vem de encontro daquilo que eu falei antes. A pessoa passou toda uma caminhada sem fazer a reforma. Aí quando ela está perto de desencarnar, você vai lá e fala algumas coisas, ela começa a dar conta de que, certo? A reforma foi tardia. Isso é uma obrigação sua, certo? Vamos deixar claro. Cada um tem que procurar essa. Né? O senhor vem nessa família já, o senhor é o único que segue a doutrina, certo? O senhor tem algumas coisas, tinha algumas coisas a aprender, certo? Primeiro, respeitar os outros. Paciência e tolerância, porque eles são radicais, eles não aceitam sua posição. Então, paciência, tolerância e tal, essas coisas, o senhor veio ali para desenvolver esse tipo de coisa. Certo? Agora, muitas vezes, isso é uma pergunta bastante pertinente. Pessoal, o que eu poderia ter feito para amenizar a dor daquela pessoa? Às vezes, uma pessoa conhecida, parente e tal, em grande estágio de sofrimento. Você pode ir
orar, pedir aos céus e tal. Mas não precisa se culpar por nada. Porque aquele é o karma dele. Certo? Então você vê um mendigo na rua. Coitado daquele sujeito e tal. Aí vamos ver na encarnação anterior, ele foi um político corrupto que roubou, prejudicou milhares de pessoas. Certo? Isso não quer dizer que você, se tiver condições, tiver sentimento, não vai ajudá-lo. Certo? Não tem nada a ver. Agora, não precisa se culpar pela posição dele. Certo? Normalmente as pessoas pegam, principalmente fatos que ocorrem muito próximos, certo? Pegam para si. E muitas pessoas ficam se culpando por isso, por aquilo e tal. Não é nada de se culpar. A caminhada é sempre individual. Ele é o karma dele, é assim que ele escolheu, certo? A doutrina que ele escolheu foi essa, vamos respeitar e orar para que ele faça uma boa passagem e seja feliz. Claro, não, me pergunta assim, porque eu dentro do meu crescimento, só que a mãe já pegava naquilo, que Deus é salva o filho, que Deus é salva o filho, que a gente estava vendo a situação, eu como cristão estava vendo que aquilo ali era um momento dele. Na verdade são visões, são enfoques um pouco diferentes. Certo? Na visão evangélica, Deus sempre vai salvar o sujeito. Certo? Na nossa visão, quem tem que se salvar é o sujeito. Certo? Simples. Porque ele fez a caminhada, ele teve todas as atitudes, ele agiu. Certo? Ele foi feliz, ele foi alegre, ele sofreu, ele chorou, ele foi... Aquela é a caminhada dele. Certo? Quem tem que se salvar é ele mesmo. Certo? Então são os enfoques que tem, assim. O Espiritismo não tem muito discernimento, assim. Aquela palestra que eu dei aqui sobre a caminhada do Espiritismo, até foi bastante dura, mas essas são as coisas que me incomodam. Certo? São os enfoques. Compare os enfoques. A federação tinha obrigação. Eu não sei se eles não sabem, acredito que não saibam, ou se eles são muito incompetentes, ou se os mentores deles estão de férias, não sei o que acontece, certo? Mas assim, esses enfoques que tem que dizer, na visão evangélica, Deus vai salvar o cara. Na nossa visão, ele tem que se salvar, assim qual. Certo? São coisas bastante de uma grandiosidade muito grande para ficar sem conhecimento geral. Certo? E as federações, as confederações, isso não faz nada. Uma coisa... Que são esses fatos que nós, algumas visões, nós vamos começar a divulgar agora esse ano, a partir do site que o TCF vai ter, e nós vamos começar a divulgar essas visões. Porque alguém, em algum lugar, tem que começar a falar sobre isso. Certo? Você vai fazer pesquisa, é tudo aquela mesmice. Certo? A fonte é sempre a mesma, o psicógrafo é sempre o mesmo, a visão é sempre a mesma, parece que não está acontecendo nada. Por que não vão buscar outras alternativas? Certo? Porque isso é muito importante a pessoa saber. Isso vai fazer toda a diferença na caminhada dela. Ela saber que ela tem que se salvar, que ela tem que ter boas atitudes e boas ações. Certo? E não adianta ela passar a vida inteira fazendo mal para os outros, que ela vai para o fundo do umbral. Certo? Ela tem que se salvar. Quantas pessoas não mudariam as suas atitudes? Porque nós chegamos num ponto aqui, é um absurdo, que os caras fazem tudo que é atrocidade, vão para a igreja, certo? Compram um lugar no céu, espetáculo, certo? E acham que está tudo resolvido. Na verdade, o mais grave dessa história toda, sob a minha ótica, naturalmente, não é que as pessoas estão sendo enganadas para dar dinheiro. Dinheiro para mim, certo? Elas estão sendo enganadas
sobre a continuidade da sua existência. Isso é grave. Porque dinheiro é matéria, certo? Mas depois o sujeito desencarna, pode ter certeza que lá nós não precisamos de dinheiro, certo? Ele está sendo enganado sobre a trajetória da sua caminhada. Como ele deve construir a sua trajetória, certo? Não é através de bens materiais, é através de atitudes positivas. E o que se vê hoje em muitas religiões, certo? É esse comportamento do sujeito vendendo lugar no céu a troco de dinheiro. E o pior, o sujeito acredita naquilo. Certo? Então essas diferenças básicas aqui realmente fazem... Mais alguma questão? Alguém quer colocar alguma coisa? Depois não. Eu posso presumir que a partir da premissa ali que nós reencarnamos para evoluir, que as nossas entidades, nossos mentores, são pessoas que evoluíram e não necessariamente não precisam mais reencarnar para buscar ajustar a sua vida. Não necessariamente. Exato. Não. Porque assim, ó, o mentor, certo? Ele escolheu essa tarefa. Ele poderia ter escolhido vir reencarnar. Mas esse é um trabalho, lá tem muito trabalho. Certo? Esse é um trabalho. Não, eu vou ser o mentor do João. Certo? Esse é o trabalho dele. Ele pode desistir. O espírito tem uma liberdade bastante interessante. Por quê? Porque ele é responsável por tudo que vai acontecer com ele. Então é dada essa liberdade. Certo? Tem alguns condicionantes decorrentes de vivências passadas e tal. Mas ele pode, lá pelas tantas, dizer assim, ó, esse trabalho pode botar outro que esse. Certo? Normalmente, ele acompanha a pessoa durante a trajetória, porque a trajetória é muito curta. Certo? Terminada aquela pessoa desencarna, certo? Daí o que você vai perguntar, para onde vai o mentor? Certo? Claro que ele volta ao mundo espiritual e ele vai fazer outra coisa e poderá inclusive reencarnar. Mais alguma? Sim, porque o mentor não vai ficar no ar. Bom, vai acabar, coitado do mentor. Coitado, ele pode chegar lá como vitorioso ou como derrotado. Desiludido ali. Essa relação mentor Por afinidade. e a pessoa, não é de afinidade. Ao contrário, normalmente o mentor ele tem uma visão completamente diferente dela. Ele veio para transformar ela. Certo? Porque imagina, se os dois têm os mesmos defeitos, vão continuar com os mesmos defeitos, certo? Então o mentor normalmente tem uma formação e uma visão contrária à pessoa que ela está acompanhando, que ele está acompanhando. Exatamente por causa disso, certo? Para tentar influenciar aquela pessoa a mudar as atitudes. Se todo mundo se vem um mentor igual, daí estamos perdidos. A pessoa não vai reformar-se nunca. O mentor é o instrumento da reforma, certo? Ele é um instrumento da reforma, porque muitas vezes ele tenta influenciar a pessoa a não tomar, fazer muitas bobagens e tal, né? Quando existe uma negativa praticamente constante da pessoa em relação ao mentor, ele se afasta. Ele fica como observador. Ele jamais abandona a pessoa, mas ele se afasta. Certo? Nós temos casos aqui que, naturalmente, pessoas que vêm com karmas pesadíssimos e tal, vem o mentor, normalmente vem o supervisor junto e tal. Por quê? Porque a reencarnação é obrigatória, certo? Então ele tem uma caminhada vigiada e ele comete os mesmos erros, certo? Um exemplo aí, o assassino. Ele vem para fazer, naturalmente, uma caminhada completamente diferente.
Mas ele chega aqui e comete os mesmos erros. Então se afasta. Porque não conseguiu influenciá-la a fazer uma outra caminhada. E essa pessoa segue sozinha. Segue. Não, aí normalmente ela nem segue, né? O fim dela é mais ou menos próximo. Certo? Porque daí é o seguinte, ela nunca vai seguir sozinha. Sai o mentor, quem é? Certo? Ah, você é um assassino, você quer continuar matando seus irmãos? Não tem problema. Essa é a sua decisão, ele sai. E aí, lembrem-se da palestra que nós conversamos aqui sobre o livre-arbítrio, tá? Que é a única faculdade intocável que o ser humano tem. Ele quer errar da mesma forma. Sai um espírito de luz e vem os espíritos dos irmãos que estão completamente perdidos, que aqui chamamos de obsessões. Mais alguma colocação? Vocês estão saturados mesmo. Se ninguém tem mais nenhuma colocação, nós vamos encerrar a conversa dessa noite. Eu, mais uma vez, agradecendo enormemente a presença de todos. É sempre para mim uma satisfação vir conversar aqui com vocês, que também não dispomos de muito tempo durante os trabalhos. E esperando, mais uma vez, que vocês levem daqui esse pequeno conselho da prática individual que vai levá-los a grandes transformações. Não tenho dúvida disso. Toda vez que eu converso, eu sempre penso o seguinte: se eu conseguir convencer uma pessoa, já terá valido a pena. Eu espero que mais de um de vocês coloquem isso em prática, porque isso vai ajudá-los. Certo? Isso vai fazer uma grande diferença na caminhada de cada um. Muito obrigado. Que Deus, coordenador, que faça o encerramento dos trabalhos, sejamos que a luz de Deus Pai ilumine a todos. Vamos sutilmente fechar os olhos. Encher bem o pulmão de ar. Liberar esse ar. Repetindo. Elevarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus. Levarmos nosso pensamento às entidades que comandam esta casa. E agradecer a Deus pela presença do projeto espiritual que aqui esteve. E agradecer a presença da entidade bastante e pedir a ela, pedir a Deus, a Jesus, que nós, envolvidos nessa luz, nesse amor, possamos dar por encerrada essa palestra nessa noite. Que assim seja. Que assim seja.